Ora boas, malta. Bem-vindos a este episódio aqui do podcast Pausa Técnica. Exato, já passou algum tempo, não vou dizer que já passou mais de uma semana, mas mesmo assim, desde a última vez que gravámos aqui no podcast, já passou muita coisa. Novos campeões, exato. Novos, estou a dizer bem, novos, porque como podem ver pelo título, vai ser não só, vamos falar dos New York Knicks, já estão, nesta altura que estamos a gravar, estão a fazer lá a festa, a parada, na prefeitura, nas ruas de cidade de Nova Iorque, tudo maluco, essas coisas todas. Como também vamos falar aqui no lado nacional, onde o Futebol Clube Porto quebrou o jejum de uma década, depois de 10 anos. Não terem ganho o título, conseguiram quebrar esse jejum com o grande Sapa. Esse é que também devia ser homenageado pela cidade do Porto e à Câmara Municipal do Porto, com o plantel, ser homenageado, tudo e mais alguma coisa. Não fazes essa cara, Gonçalo. Estamos a falar do melhor treinador do Porto desta década. Por amor de Deus. Ganhou um título. Quem ganhou um título? Calma. Pá, melhor treinador da década, calma. Estás Pá, a calma. abusar, Quem ganhou o estás título a nesta abusar. década? Quem ganhou o título nesta década? Pois é. Pois é, pois é. Contra factos, não há argumentos. Comigo, como podem já estar a ouvir, temos aqui o Gonçalo Ferreira. Tudo bem contigo, Gonçalo? Está tudo bem. Epá, por um lado, estou muito feliz pelo Pinto, porque, pronto, 10 anos depois é campeão. Pode dizer que é campeão. Não, o Embiid não ganhou um anel. Mas pronto, foi o Fernando Sá, o grande amigo dele, e a equipa do Porto, que já agora dou os parabéns. Foi uma excelente prestação da equipa do Porto. Claramente a merecer, sem sombra de dúvida, a merecer este título, e um título também que significou muito um, para muitos jogadores que compunham este plantel. Logo à cabeça o Miguel Queiroz, que é o porta-estandarte deste plantel. E obviamente depois também dar os parabéns aos Knicks. Obviamente nós, quando gravámos ainda não eram os campeões, mas estavam muito perto disso. Também dar os parabéns a tudo o que é adeptos dos Knicks, também merecem muito este título, porque pronto, para uma equipa foram 10 anos sem vencer um título a nível nacional, e na NBA foram 53 anos sem tocar no troféu. Portanto, muitos parabéns para os Knicks e para o Porto pela excelente prestação. Não há contra-factos, não há argumentos. E por falar em campeões, e foi a pessoa que viu e viveu em direto, no pavilhão, isso tudo, o grande Pinto. Tudo bem, Pinto? Já estás bem da ressaca de campeão? Já curaste bem da festa? Curaste? Entre aspas, não é? Antes de mais, muito boa noite. Eu vou começar por dizer que, por muito fixe que seja ver um jogo de futebol, nada bate ver um jogo ao vivo que esteja renhido até ao fim. Cada bola que entrava parecia que saía um bocado da minha alma, esquece. Foi mesmo a arder mesmo até ao fim. Por isso, se calhar foi das melhores sensações que tive em pavilhão e em estádio, que esse jogo contra o Benfica no domingo. Foi os melhores jogos que vi em pavilhão. Gostei mesmo muito. E pronto, o resto está tudo em ordem. E, em relação ao Fernando Sá, como eu já disse mais do que uma vez, mesmo que ele não ganhasse, ia continuar na próxima época, porque tem mais um ano de contrato e não me acredito que haja muito interesse em, dar um upgrade quando o nível de campeonato português é o que se vê. Fico contente de para o ano haver a hipótese de ter Basketball Champions League no Dragão Arena, que é algo que já que o Porto nunca teve, e vai ser muito bom até para ver se o pavilhão enche, que não é uma coisa muito normal, mas era fixe que tivéssemos um ambiente parecido ao que temos no jogo 3 e no jogo 4, mas é difícil porque a malta das claques só se lembra de aparecer quando há festa, mas pronto. E pronto, em relação aos Knicks, acho que ficou muito, muito claro qual é a equipa, que ganhou a equipa mais experiente. Provavelmente não ganhou a melhor equipa, mas ganhou a equipa mais experiente, e aquela que tinha malta com os corrones no sítio, porque faltam muitos corrones na equipa dos Spurs, principalmente a começar pelo senhor que está no banco, que faltou corrones para tirar o buraco no negro de campo. Já vamos falar disso aí, mais em pormenor. Passando primeiro. Desculpa, será que é justo dizer que as duas equipas que perderam as respectivas finais, Pinto, é justo dizer que faltavam corrones nas duas equipas que perderam as finais? Eu acho que a vocês faltou pernas, não faltou corrones, mas nos Spurs sim, faltou um bocado de corrones. Principalmente no jogo 3, eu olhei para o Crandall no jogo 3 e o gajo estava todo arrebentado. Por isso, já no jogo 4 é igual. Vocês no jogo 4
vocês tiveram porque o Broussard lembrou-se de aparecer, porque acho que foi mesmo falta de pernas, sinceramente. A idade já pesa. Gonçalo, estamos a falar de uma equipa do Benfica que basicamente tem 4 jogadores com 36, não, 5, vamos dizer assim, 36 ou mais anos. Yeah. Não, por acaso é 4. É o Broussard, lá está, o Ben Rondon, o José Silva e o Betinho. E são jogadores que jogam, não é? Claro, com uns com mais importância uns com os outros, mas a idade pesa, não é? Isso aí é o que é. Mas passando para essa final, eu e o Gonçalo Gravamos estava empatado, depois o Porto foi ao Dragão Arena, onde foi ganhar o título, primeiro jogo, um jogo sem história, depois o segundo jogo, aí foi bem mais emocionante. É claro que o Benfica tinha a ganhar para ver se levava isto à negra, mas o Porto acabou por vencer isto. Pinto, eu e o Gonçalo destacámos no jogo 2 o Hudson, não é? Marcou, teve aquele jogo de 41 pontos e claro, foi o MVP daquele jogo 2 e daquela vitória no prolongamento, mas o que é que tens mais a destacar desta equipa do Porto e desta vitória no campeonato? Primeiro que tudo, destacar o Miguel Queiroz, que apesar de não marcar muitos pontos, nem ganhar muitos ressaltos e não ser o jogador mais normal da defesa, primeiro por ser o cérebro desta equipa e ser o bastião emocional, e por ser o último rapaz a sair do pavilhão no dias de jogos, quer ganhas, quer percas, nunca fica ninguém por uma palavra para dizer, por isso, grande abraço ao Miguel de Queiroz, grande homem, grande jogador, e 10 anos depois volta a ser campeão do Futebol Clube do Porto, depois de já ter sido na Pro Liga, foi no primeiro ano que a equipa subiu à primeira divisão, e volta a ser agora passados 10 anos. Por isso, um grande abraço ao Miguel de Queiroz, que é um grande homem, um grande jogador, e que foi a inteligência dele que permitiu, tanto no jogo 3, como no jogo 4, como no jogo 5, mandar o Prandal embora com as 5 faltas. Já agora, como disse ao Gonçalo, acho que muito desta final, além da falta de pernas, foi um bocado de falta de cabeça, porque não há nenhuma razão para o Prandal se encher tanto de faltas, principalmente nos jogos em que estavam a ser apitados tão rasgados, não sei como é que o Prandal se conseguiu encher de faltas, e normalmente era só faltas completamente estúpidas, mas pronto. E depois de dar uma palavra ao Watson, que é um jogador que eu não gosto, fica já claro, não gosto de malta que é tipo Jordan Clarkson, que lança tudo que lhe aparece e o botão do X do comando não existe, mas foi a exibição ridícula dele no jogo 2 que deram a possibilidade de Porto ser campeão, principalmente com aquele final de jogo em que ele marca 2 triplos para ir levar o jogo para prolongamento, cada um deles mais importante que o outro. Depois no jogo 4, no jogo 3, no jogo 4 já não apareceu tanto, mas principalmente nesse jogo 2 é uma grande exibição do Cornelius Hudson. Depois no jogo 3 e no jogo 4, eu acho que aquilo que mudou foi a mentalidade da equipa do Porto. Vimos uma equipa do Porto a defender como nunca tinha defendido ao longo desta época. Deixaram de haver as straight line drives para o sexto, começaram a aparecer rotações que, embora não fossem sempre bem feitas, começou a aparecer mais gente. O Benfica também é uma equipa que não ataca muito rápido, torna tudo mais fácil. Mas pronto, houve uma mudança de mentalidade e esta equipa começou a acreditar que podia ser campeã e a partir daí depois há um jogo 3 que é um autêntico amasso e também o Benfica teve aqueles jogos em que a bola não entrava, como o Porto teve no jogo 1, e depois o jogo 4 que é um excelente, é um grande jogo de basquetebol e é uma exibição do outro mundo de Corey Allen, que o rapaz marca 7 triplos e cada um deles mais importante que o outro e manipulou o pick and roll como ninguém. Depois teve ali umas más decisões nos últimos minutos, mas mostrou aquilo que eu sempre vi ao longo da época. Ele é um excelente base, eu sempre gostei muito do estilo de jogo dele, depois apareceu quando mais importante. Para nos dar uma palavra também ao Sá, que eu acho que ele deve ter sido a única pessoa a acreditar a certo ponto da época que isto ia ser possível. Eu na sexta-feira ainda não me acreditava que era possível ser campeão. Depois de ganharmos o jogo, comecei a acreditar um bocadinho. Depois ao intervalo acreditei mais um bocadinho e pronto. Acho que só me consegui acreditar quando o Miguel marcou o último lance livre. E pronto, é uma conquista dele, uma conquista da direção, com o Mário Santos e o Alberto Babo acima de tudo, que deram condições ao treinador, mantiveram a equipa sempre muito unida, mandaram o campo de balneário embora ainda antes desses playoffs, quando muitas vezes podia ser visto como um suicídio, ir para os playoffs com o Miguel Queiroz e o Gonçalo Delgado como os únicos postos da equipa, que são dois excelentes jogadores já agora. E pronto, muito, muito mérito do Porto, depois de uma época com derrotas vergonhosas, com o Vasco da Gama e com o Jogueira e com outra malta desse calibre. Acho que é o título mais improvável das modalidades do Porto na última década, provavelmente. Uhum. Sim, concordo, porque até pelo Gonçalo, lá está, durante esta época, foi falando,
Benfica era claramente favorito, e passando para ti, Gonçalo, foi sempre, não é? Aquela cena, aquela sensação, e lembras-te da conversa que nós tínhamos, que até eu via isto no Benfica feminino, que era a época regular até do Benfica no feminino. Podiam não estar as coisas a correr bem, mas depois chegava aos playoffs e acabar por ganhar, um pouco também como o masculino, só que este ano não aconteceu, perderam contra este Porto que não podemos esquecer que esta época o Pinto sabe melhor, já perdeu ali a final da Taça de Portugal, a final da Supertaça, não é? E agora acabou por ganhar este jogo, mas agora passando mais para o lado do Benfica, Gonçalo, mas também se quiseres destacar alguma coisa depois também, estás à vontade, mas para o lado do Benfica já falamos, já tocámos um bocado aqui a questão da idade, não é? E não sei se tens aqui outra coisa para falar aqui do Benfica e de fatores desta derrota, vamos dizer assim, que não era assim muito esperado. Não vamos dizer que era surpresa total, atenção, mas porque era o Porto, mas mesmo assim era mais, o favoritismo estava mais para o lado do Benfica, apesar de ter ido Sim, para a casa do Porto empatado, não é? sim, não, lá está. Aquilo que o Pinto falou é a verdade. Eu acho que isto era uma vitória inesperada, porque olhando para a diferença de plantel de uma equipa para a outra, o Benfica claramente era a equipa mais bem preparada, ou mais bem preparada no sentido teórico da coisa. E com um melhor plantel do que o Porto. Acho que isso não havia sombra de dúvida. Acho que aquilo que faltou ao Benfica, para além da questão da vertente física, temos que eu e o Pinto temos vindo a falar ao longo destas finais, não só ao longo desta última semana, mas também ao longo destas finais, não só a questão física, mas via-se muitas vezes o Benfica e tem tido esses momentos ao longo destas épocas, porque este plantel não foi um plantel construído este ano, já temos aqui muitos jogadores que já estão em Portugal e já estão no Benfica há alguns anos e vão sempre construir aquela boa mentalidade dentro do balneário em que o Benfica, cada vez que as coisas apertavam, o Benfica não perdia muita cabeça, mantia-se sempre muito fiel à sua maneira de jogar, à sua forma de abordar cada partida e quando o momento apertava, quando os últimos 5 minutos do relógio estavam a bater e o jogo estava equilibrado, o Benfica, não digo 90% das vezes, mas muito perto disso, conseguia dar conta do recado e conseguia vencer. Sinto que o Benfica sentiu um bocadinho a pressão e que não é muito normal. Sentiu um bocadinho a pressão quando foi aquele ambiente no Arena, porque eu acho que é inevitável não falar desse tema. Já agora, Pá, porque, sim, porque, opa, com todo o respeito, a diferença de ambiente da Luz para o Dragão Arena é absurda. Eu não sei o que é que a malta do Benfica anda a fazer, mas aquilo do Benfica é um excelente concerto. Porque para aquilo não há nada. sim. Já agora, shout-out ao DJ Kamal. Que, um, vocês sabem do que eu estou a falar. Bem, mas nessa questão, acho que o Benfica sentiu ali muita. Eu não sei se foi a pressão, se foi o calor. No momento que estavam assim um bocadinho mais ansiosos, digamos assim, que não era muito normal na equipa. O Pinto falou na questão do Crandall, encheu-se com muitas faltas. Eu não diria ao longo dos últimos dois jogos, mas diria ao longo de toda a série, porque o Crandall acabou por fazer faltas um bocadinho fora do normal nos 4 jogos que tivemos desta série. E sendo o Crandall o principal criador de ataque do Benfica, perdão, e claramente nesse aspecto, em termos de criação, é claramente o melhor jogador que o Benfica alguma vez teve nos últimos anos. Eu sei que já houve aqui vários bases a passar no Benfica ao longo dos anos, mas acho que o Crandall é claramente jogador para outras paradas e estar neste Benfica e ter este nível de preponderância demonstra claramente o quão bom ele é, mas perdeu-se ali muito com aqueles problemas de faltas que, lá está, o Benfica colocou-se uma vez com esses problemas, o Benfica muitas vezes estava reduzido a ter apenas o Aaron Broussard como criador de bola secundário. O Benfica não queria colocar o Diogo Gameiro a jogar nesta rotação. E eu consigo perceber o porquê, porque não acho que seja necessariamente um jogador com qualidade para ter muitos minutos num plantel do Benfica, ponto. E o Aaron Broussard é um excelente jogador, mas para criador primário não é opção. E sinto sempre que, e já tenho comentado isto em alguns fóruns e também já contigo e também já com o Pinto, sinto sempre, tenho sentido, principalmente ao longo desta época,
dos jogos que eu ia vendo ao longo da época, um bocadinho como no feminino, que é a questão de tu vais ganhando, ganhando, ganhando de forma consecutiva. Mas à medida que vais mantendo o core do plantel, digamos assim, os principais jogadores, não é dizer que o plantel que os jogadores vão ficando um bocadinho acomodados do ponto de vista psicológico e de entrarem na partida já a pensar que vão ganhar. Mas naturalmente esse sentimento acaba por se criar. Uhum. Não só isso, e há depois também uma outra questão que é inevitável, que é a questão da idade, que tu mencionaste também, eu tenho vindo a mencionar. Eu tenho muito respeito pela carreira que o Betinho fez, pela carreira que o Ben Romdan tem, mas acho que chega a uma altura em que é preciso muitas vezes tomar algumas decisões, por mais difíceis que sejam, não ser o jogador a tomar essa decisão de sair, como é o caso, porque segundo aquilo que se tem vindo a falar ao longo dos últimos dias, o Betinho Gomes irá sair do Benfica e vai para o CD Pova. Parece-me que é claramente numa questão de fazer uma época ou duas e depois aí sim fechar aquilo que foi uma carreira magnífica do Betinho, mas acho que chega a um ponto em que é preciso rejuvenescer um bocadinho o plantel, e não falo só no sentido da idade, mas falo no sentido de rejuvenescer porque, epá, uma coisa, uma equipa que é tetracampeã, pô, no caso como o Benfica era tetracampeão, que estava à procura do Penta, o Benfica se fosse buscar dois ou três jogadores, não fosse mesmo para titularmos com alguns minutos, que se calhar tivessem vencido um título na sua carreira, ou dois, ou o que seja, entrarem para um novo clube, um novo projeto, há ali uma outra gana, há ali uma outra ambição e e um outro objetivo que os jogadores próprios têm, que individualmente falando acabam por elevar um bocadinho o grupo e puxar um bocadinho por aqueles que já lá estão, já estão a ganhar há tanto tempo, de poderem, lá está, ganhar e ter um bocadinho mais de motivação para vencer. A tal fome, não E é? acho A que, tal fome de ganhar, não é? exatamente, exatamente. Não só pela questão da idade, porque acho que claramente uma questão que a equipa do Benfica, como o Pinto falou e bem, é uma equipa com um ritmo um bocadinho baixo, e que lá está, pode funcionar contra certas equipas, mas quando chega aos playoffs, os playoffs são um outro animal, e não sei até que ponto é que o Benfica, mesmo não apanhando um Porto na final, mas apanhando um Sporting, não sei até que ponto é que o desfecho não seria outro, ou que se calhar afinal terminasse de uma outra maneira, mesmo que o Benfica vencendo, mas vencendo de uma forma muito suada. Porque eu acho que claramente há aqui muitos jogadores que por um motivo ou outro estão claramente em fim de ciclo, e está tudo bem com isso, continua a ter muita qualidade para jogar em Portugal, mas chega a um ponto em que o nível de exigência gradualmente vai aumentando, mas lá está, eu acho que a questão do Benfica e a questão também do nosso campeonato, não só do Benfica, mas também do nosso campeonato, é tu podes ter um melhor plantel a nível interno e podes ir vencendo e podes ir tendo boas prestações. Mas nada disso te vale se tu depois numa Champions League tens uma prestação para esquecer. O grupo, é verdade, também não era muito fácil, mas tens uma prestação para esquecer, e depois também na FIBA Europe Cup não consegues ter boas prestações para. E obviamente que é preciso sempre. Não é fácil, é verdade, não é fácil conseguir um plantel a pensar em ir um bocadinho mais longe na Europa e olhando também para o nível interno. Há sempre decisões a tomar, porque nem sempre é fácil fazer esse nível de recrutamento, como é óbvio, mas acho que do lado do Benfica falta um bocadinho isso, falta um bocadinho dessa fome. E atenção, não estou a dizer que os jogadores que o Benfica tem não tenham a fome de vencer, mas gradualmente esse sentimento vai se esvanecendo um bocadinho, e quando apanhas uma equipa que está, como o caso do Porto, que está há 10 anos sem vencer um título e que consegue fazer um jogo 2 excelente, conseguiu-se aguentar muito bem e consegue vencer em casa do rival, tem uma série empatada e vai ter dois jogos em casa, em que depois tem um apoio enorme, e que já agora também faço uma palavra que o Cupim estava a falar, que é realmente é pena não vermos mais apoio em mais jogos, isso são outros 500, mas lá está, esse empate acabou por ser o decisivo para a série, porque quando foi o jogo 3 sabíamos perfeitamente que se não fossem os calções brancos do Benfica, aquilo estava um bocadinho mais, pronto, a cuequinha estava um bocadinho mais suja. Mas acho que lá está, acho que faz um bocadinho, falta rejuvenescer um bocadinho o plantel. Uh,
não sei se o Benfica não pode olhar um bocadinho para o mercado interno, para alguns dos jogadores que estão a jogar que têm jogado no nosso campeonato nesta época. O Porto, acho que pelo que eu ouvi, não sei se é verdade, tem a questão do Jimmy Boeheim da Oliveirense, que poderá ir para o Porto na próxima temporada. Parece-me ser um jogador interessante. Mas acho que o Benfica devemos olhar um bocadinho para dentro e perceber claramente que tem de tomar aqui algumas decisões, por mais difíceis que sejam, para lá está, olhar para a frente, olhar para a próxima época, e pode ser que, olhando para o ano, tenham a fome que o Porto teve nos últimos 10 anos para poder conquistar novamente o campeonato. Muito bem, exatamente. Parabéns aí ao grande Benfica, desculpa, ao Porto, desculpa, estava a contar a falar do Benfica, não, mas parabéns ao Já grande. agora, eu quero só fazer uma menção. O Pinto é famoso, como nós sabemos, porque o Pinto foi Sim. avistado Sim. várias vezes. Com uma camisola dos Sixers. Eu tenho uma pergunta para fazer ao Pinto. Pinto, tu vais lavar aquela camisola mais alguma vez, ou aquilo agora é só para dar sorte nos jogos importantes do Porto? Não, agora ela vai ser lavada mais que uma vez, porque no verão, como eu tenho uma panóplia grande de camisolas, dá para ir usar uma camisola quase por dia, sempre que eu saio. Mas prometi que depois de ter levado a camisola no jogo 3, agora no jogo 4 ia ser a mesma camisola, os mesmos calções, as mesmas sapatilhas, as mesmas cuecas, que era para dar sorte. Resultou, por isso, agora para o ano, nos jogos importantes, essa mesma camisola. Está mais que feito. Até jogos da BCL e tudo, a ver se dá sorte. E depois, quando fores para os Estados Unidos ver os teus Sixers, leva também. Já agora, dizer que foi bom ver o respeito da equipa do Benfica no final, a ficar para a entrega das medalhas e da taça e assim. Só foi pena o capitão do Benfica ter-se armado em porco e ter-se posto a andar, e foi o único da equipa que se pôs a andar. Pá, Pinto, alguém tem que aquecer os chuveiros, estás a ver? Aquecer a água pode demorar a arrancar. A água, Não, mas não estava à espera de uma coisa dessas do Romdano, digo-te já. E já agora, também uma outra questão, na questão das medalhas e da celebração e tudo mais. Gostei muito de ver o plantel do Porto a abraçar e a juntar muito na festa o Pedro Guerreiro, que foi um jogador da formação do basquetebol do Porto. Tem um problema de saúde, pelo que sei, bastante complicado. Eu acho que ele teve, Pinto, se não estou enganado, ele teve de se retirar mesmo, mas esteve presente na primeira fila e o Sim, Miguel Queiroz fez ele chegou a jogar não, teve na ficha de jogo, chegou a entrar em ficha de jogo no início do ano, mas depois, pronto, apareceu o problema oncológico e está no tratamento, e ele tem estado sempre em todos os jogos. Ele sempre no final do jogo, ele vem sempre com a equipa cumprimentar os adeptos e assim. Pronto, como o Sá acaba por dedicar título, tanto o Sá como o Mário Santos, como o presidente. Por isso, acho que sim, acho que foi uma força extra que eles arranjaram para se agarrar à final agora no final da época. Exato. E por falar de força extra, temos aqui o Martim, mesmo num bom timing. Uma força eslovena, veio com uma força eslovena. Podemos só mudar este título para a análise das finais de conferência do Oeste e do Oeste, antes de avançar para as finais. Acho justo. Deixa-me aqui editar então aqui no stream. Obrigado. Martim, tudo bem contigo, pá? Já tínhamos saudades tuas, pá. Olá, amiguinhos. Eu voltei da minha excursão por aí, por outros países, mundo estrangeiro. E vim fazer companhia. Eu vi que havia um link no chat e pensei, como não visitar. Era isso ou mais mais Live Mode TV? E eu achei que aqui era melhor. Vieste aqui comentar a altura das tabelas da Eslovénia, que eu acho que lá eu seria um grande poste nesses jogos dessas tabelas. Assim, se tiver as pessoas. Para contexto, há uma tabela de 2,5 metros. Imagina, há um campo do Goran Dragic ali no centro da cidade. Nós fomos ali para o parque, onde está o campo do Goran Dragic, e há uns campos e há outro campo também à volta. Agora tentar jogar basquete, não sei o que, é fim de tarde. Está tudo cheio. Porque aparentemente lá eles até gostam disto. Já agora, não vi uma única camisa do Luka Doncic. Não vi uma. Sério? Vi Jokic, vi Vince Carter dos Raptors, vi t-shirts de
sei lá, um gajo com uma t-shirt qualquer, é Miami ou aquilo, já não me lembro. Dragic, Mas- Miami deve ser do Talvez. Dragic. Tudo que eu não vi foi uma única jersey de Luka Doncic. Vi uma camisola daquelas Dallas, não da script, sem o jogador. Só isso, foi o máximo. Ui, também admiro. Portanto, a minha teoria é, se eu estou a ver jerseys do Jokic e estou a ver jerseys de... Se calhar o truque para seres popular na Eslovénia é ganhar coisas. Portanto, fica uma dica para o Luka Doncic no futuro. Epá, Pronto, tinha de vir, esse- pronto. Eu acho que eles para o ano vais começar a ver jerseys de Jackson Hayes. eu ia perguntar ao Martim se viu do Kankar, que se quer admirar, ter do Kankar, que andou já Não. no NBA. Mas resumindo a história, estavam todos ocupados. O que é que estava disponível? Havia uma zona ali para umas criancinhas jogarem basquete também. Aquilo tinha dado 2,5 metros de altura top, o aro, que para quem não sabe é 1 metro abaixo do que é suposto. Yeah. E eu pensei, olha, não é tarde nem é cedo, vamos todos afundar. E pela primeira vez na vida, um grupo de pessoas que está toda ali entre 1,70 m e 1,80 m, todos tiveram a sua experiência de two hands for safety, tomahawk. Houve a primeira vez que num jogo de basquete do nosso grupo, pela primeira vez houve uma jogada de 1-2 que acaba com uma lob play, que um gajo finaliza no sexto. Eu caí a rir quando isso aconteceu. Uma das 4 ou 5 vezes que eu estive no chão, chorar a rir e tentar respirar com a parvoíce que estava a acontecer. Eu pensava que às vezes tu caíste foi por causa de tipo tentares imitar o Shea, mas pronto, pensava que era por causa disso. Não, isto é streetball, só é ethical hoops. Eu também inventámos aquilo que ficou conhecido como o dunk de Beyblade, que é muito difícil de concretizar, porque envolve uma pessoa afundar em cima de outra, a bola cair exatamente nesta região, digamos, entre a nuca e o topo do pescoço, e a bola ficar a rodar com spin ali enquanto a pessoa vai embora depois de ter sido afundada em cima. Ih, Jesus. Foi a primeira vez que vi isso acontecer, portanto. Manda isso para o Adam Silva, pá, para o concurso de afundanços, McClung, Manda o Mac McClung, é o único gajo que deve ser capaz de fazer essas coisas. para termos algo inovador. Vocês estavam a falar de alguma coisa interessante? Ou... Não, estávamos a passar para a NBA. Estávamos a falar de um campeonato em que o Sporting, infelizmente, com montagem em casa, conseguiu perder a ida à final. Qual deles? Nós não ganhamos nada este ano. Não sei qual Está a falar do basquete, pá, está a falar do basquete. Vocês perderam contra o Porto. Perderam contra o Porto. Sim, é verdade. Estava a falar disso. Sobre as finais, Martim, estás nessa timeline ou não? Nas finais. Eu estou numa timeline em que há finais. Vão haver finais. Finais vão existir. Ainda vai haver. 2 semanas e meia, caraça. Acho que eu vi um único jogo de basquete. Olha, tentei ver alguns momentos que estavam na televisão. O plano era ficar acordado para ver o jogo 5, o jogo 4 e o jogo 5. Em nenhum dessas noites fomos capazes de ficar acordados a ver isso. Portanto, acabei por não ver nada dessas coisas. Mas olha, muitos parabéns aos New York Knicks. Do que tens acompanhado, estes Knicks têm feito, e já agora fazendo uma análise, não vamos analisar os jogos, vamos fazer uma análise até mais das campanhas dos Knicks e também dos próprios Spurs também, e até falar um bocadinho, vamos estar a falar do futuro dos Spurs e não sei o que mais. Mas sobre os Knicks, embora tu não viste estas finais, mas esta campanha dos Knicks, que não esquecendo, e tu sabes melhor que ninguém, teve coisas históricas, a nível net rating, a nível de diferença. Sim, o point differential e o net rating foram absurdos. E embora tu, lá está, deves ter visto nas redes sociais, em grupos, essas coisas e mesmo aqui, nós, pessoalmente eu e o Gonçalo, tivemos sempre, os Knicks já tinham mostrado essas questões todas, mas mesmo assim ficámos sempre desconfiados e acabou por chegar aqui contra os Spurs, que atenção, nos Jogos Unidos, mas acabava por ganhar, mas o que é que tens de comentar desta run dos Knicks? Se estavas à espera disto, em primeiro lugar, não é? Não, até porque eu acho que sempre fui uma pessoa famosamente negativa, tipo em algumas no Karl Anthony Towns e na situação do quão viável e de quão pouco era a margem dos New York Knicks conseguirem algum sucesso ofensivo com as duas peças principais que tinham. Com as duas peças principais que tinham. A verdade é que à medida que os playoffs foram andando, aliás, no fim da segunda ronda, eu já estava
bastante certo que os Knicks iam às finais da NBA. Acho que foi o nível de dominância que eles mostraram a partir de metade da série dos jogos, em que o Mike Brown, e aí o crédito dele, porque isto também é um momento do Mike Brown, não só destes jogadores, conseguiram alterar inteiramente o seu estilo de jogo. As split actions e os flex cuts de Brunson e Anunoby na aula, enquanto o Cat começa a tornar-se um hub de playmaking, provaram-se suficientes para destruir um bando de defesas, e eu não sei honestamente de que forma é que isto depois traduziu numas finais, mas não, a partir do momento que chegas à final, não seriam meus favoritos na altura, não vou fingir que estava a ver isso chegar, acho que eu próprio teria acreditar que a final do Oeste teria sido a final da NBA de alguma forma, mas quando chegas às finais e com a dominância que tiveste, tens sempre algumas hipóteses, e acho que o quão metrónomo os Knicks foram a nível de execução durante estes playoffs, a seguir aos primeiros 3 jogos, acabam por ser a grande história para mim. A execução nunca mais falhou. Foi like clockwork. E Teve ali alguns momentos, vamos dizer assim, mas acabaram por depois na sua praia, como deves imaginar ali, quarto períodos, aqueles quarto certo, períodos. é preciso uma enorme, é preciso honestamente uma enorme confiança e serenidade na tua execução para basicamente estares a perder por tipo 19 pontos em todos os jogos e ganhar no fim na mesma. Ou até de 29. 29. Ou em casos particulares, recorde de 29 pontos. E nesse jogo até acho mais impressionante foi o facto de até não foi os 29 pontos no intervalo, foi os últimos 9 minutos e meio a perder por 20. Mas, opa, é assim, todo o mérito aos Knicks. Eu fui a única pessoa aqui que meteu os Knicks a ganhar as finais. Vou começar já a dizer por aí, que é para depois o pessoal não vir já todos na bandwagon. Mas, Está opa, registado aqui, acho eu. Acho que estava registado no podcast. eu acho que isto foi muito mais perdido pelos Spurs do que ganho pelos Knicks. Porque isto foi uma panóplia de tiros nos pés chega a ser surreal a forma que os Spurs perderam os jogos quase todos. É que o próprio jogo 1, ele é perdido porque o De'Aaron Fox é asneira atrás da asneira. Jogo 2 temos aquela sequência final do Wemby, que prontos. Jogo 3 eles ganham. O jogo 4 foram 29 pontos de vantagem. E o próprio jogo 5 os Spurs não têm business nenhum em estar sequer a deixar os Knicks sequer entrar no jogo, e eles deixam de entrar no jogo. Os Spurs são demasiados novos, faltou muita execução aos Spurs. E eles, quando aquilo apertava, a execução no ataque não saía nada. Eu acho que o Victor Wembanyama precisa de uma off-season inteira, em vez de ir lá para os monges e para os treinos, com não sei o que mais. Pronto. Agora, em vez de treinar com o Hakim, que liga ao Embiid, para o Embiid ensiná-lo a operar a partir da linha de lance livre. Estás-te a rir, mas é verdade. Porque o Embiid, a partir do momento que consiga operar a partir do posto alto, e a partir dali conseguir rebentar com as defesas todas, nunca mais na vida dele ele perde uma série de playoffs. E chegava a ser absurdo, como às vezes eles faziam uma bloqueio direto, tinhas o lance livre completamente sozinho, o Embiid não desfazia para lá, desfazia às vezes para 3 pontos ou assim, e nas poucas vezes em que o Embiid desfez ali para a da linha de lance livre, conseguiu sempre marcar 2 pontos. Porque a partir do momento que ele começar a aprender a operar a partir dali, não há defesa possível. E o melhor jogador ao Pinto, e com o cansaço, esquece, ele não metia nenhuma. Aliás, não, nem fazia e já agora, outra coisa que não faz sentido nenhum é que o Emi no jogo 4 jogou 44 minutos, no jogo em que os Spurs chegaram até a ganhar por 29, e depois no jogo 5 já jogou só 36 ou 38. Há coisas nas rotações do Mitch Johnson não faz sentido absolutamente nenhum, e já nem vamos falar da teimosia em relação ao De'Aaron Fox, que vamos falar. Falaremos, sim. O gajo não vale nada. O gajo não vale nada. Se isto não fosse uma equipa jovem e uma equipa que ainda se prevê para ganhar no futuro, só a insistência dele no De'Aaron Fox era motivo de ser despedido na hora. Que não faz sentido absolutamente nenhum. Tu falaste da juventude da equipa. Honestamente, pelo que eu percebi, o membro mais jovem da equipa foi o que se foi melhor até. Sim, o Dylan Harper teve uma série muito melhor que aquele que teve contra o Standard. E quanto ao Fox, epá, eu já nas primeiras rondas dos Spurs em que estive a ver, eu estive altamente desimpressionado com o que o De'Aaron Fox estava a fazer quando era a altura de chamar o momento dele. E o medo era, ok, quando precisaram dele no palco mais alto, se o que eu estou a ver nestas séries é verdade, veja como é que corre. E a verdade é que vemos como é que correu. E eu acho que não. Honestamente, é daquelas coisas. Eu não vi a série, não é? Não vou estar a opinar. Mas parece-me óbvio, só pelo discurso à volta disto, que este verão tem de acabar. Tipo, este verão, a presença dele naquela equipa tem de acabar.
Tu não podes vender o Dylan Harper mais uma época como suplente. Claro que não. Claro que não. Ele é bom demais para isto. E a cena, o Martim, foi também discutir com o Gonçalo, e não vais pôr o De'Aaron Fox do banco. Atenção, não podes pôr, entre aspas. Não é? Não podes. A ganhar É. 60 milhões, Exato. ganhar 30% do cap. Pinto, qual foi o último gajo de max contract que foi para o banco? Bradley Beal. E resultou lindamente mal, não é? Por isso... Epá, este só de salário, que seja uma questão... Venha do banco ou não, a minha questão é, tens uma só de salário demasiado grande, transforma noutra coisa. Transforma em 2 gajos. Tipo, há de ser melhor do que isto. Quer dizer, os Spurs, não é que haja imensos forwards de jeito nos Spurs neste momento. Tipo, arranja mais um. E essas cenas, que aliás eu tenho lido malta dos Spurs a falar em nomes como, olha, por exemplo, John Collins, Rui Hashimura do malta da LA, não é? John Collins. Olha, eu li hoje numa publicação qualquer que o Kuminga está de volta no trade block. Portanto, se calhar... Não, eu acho que os Hawks não querem. Não, que os Spurs não querem o Kuminga. Não percebo porquê. Os jogos não querem, ó Pinto, porque se está na trade block, eu pensei que o Pinto ia dizer os Hawks não, porque os Hawks querem o Kuminga. É pá, que era uma cena incrível. Era muito bom. Não. Apreciem que eu demorei 10 minutos a entrar neste podcast a voltar a meter o Jonathan Kuminga hate dentro disto. Okay? Tu, Martim, tu tinhas que despedir no episódio final da época, tinhas de falar o Jonathan Kuminga. Tinhas de trazer o Jonathan Kuminga aqui, em cima da mesa. O homem saiu... Isto é tipo... O Martim é tipo os Knicks. Mesmo a festejar, falam mal do Trae Young. E o Martim é a mesma coisa. O homem já saiu, não sei o que mais, ainda fala aí do mal Olha, do já agora, eu quero dar um massive shout-out ao Devin Vassell e ao Julian Champagny. Principalmente ao Julian Champagny, que a partir do jogo 5 contra o Standard foi uma consistência absurda. E nunca, eu acho que ninguém achou que ele alguma vez fosse atingir esse nível. O Daryl Morey e o Doc Rivers, então é que não acharam de certeza. McClung. Mas pronto. E eu acho que foi uma estupidez. Eu acho que foi muito. Os Spurs também perdem a série por terem dado tão pouco a bola ao Devin Vassell. O Devin Vassell ganhou-lhes muitos jogos, tanto no ataque como na defesa, durante os playoffs. E é um jogador extraordinário. E eu acho que houve demasiado ball hogging dos bases quando podias correr ações para o Devin Vassell. Foi um dos elementos mais consistentes dos Spurs ao longo dos playoffs. E pronto, eu não quero falar do Keldon Johnson, porque apesar de ter sido ele, se calhar, que ganhou o jogo 7 contra o Stunner, aquilo não é jogador de playoff, não é jogador de equipa vencedora, por favor, troquem aquele gajo. Pinto, e mesmo no jogo 7 só foi aquele período, porque senão... Mas pronto, não interessa, é aqueles gajos que berram muito e tal. É tipo o Ludort no Standard, estás a ver? O Keldon Johnson foi um daqueles momentos também que eu... Um daqueles momentos em que eu às vezes sinto-me completamente desconectado do que é o status quo da NBA. Porque, tipo, toda a gente a agir como se o Sixth Man of the Year fosse uma escolha normal. E eu, tipo, ok. Não, é que eu dei essa estatística ao Gonçalo, agora já não sei, eu tinha cá a ver, mas até início de março, imagina, o Keldon Johnson tinha 8 ou 9 tentativas de lançamento. A partir de março, quando começou a campanha dele, não é? Passou para 12 ou 13 tentativas de lançamento. Foi tipo logo 50% logo a lançar mais vezes. Tipo, certo, pronto. Estás a Mas ver? olha lá, mas estamos aqui a falar das más prestações do Fox e do Keldon. Mas, ó Pinto, eu acho que agora no jogo 6 eles portaram-se bem. Não vamos falar sobre isso. Não, vamos desculpa. começar, Augusto, por favor. Analiticamente, pegando as palavras que é Kenneth Kingston, se calhar os Spurs estão na frente, porque ganharam 70% da série, não é? Por isso. 72% da série na liderança, não é? Exato, por isso analiticamente acho que vamos para o jogo 7. Por isso estamos todos enganados, estamos todos a dormir e pronto. Outra cena, pegando para ti, Gonçalo, já que estamos a falar dos Spurs e destas questões todas, uma coisa que já falei contigo em outro espaço e tu mencionaste e concordo é a questão do poste. Obviamente o Embanyama, embora o Pinto já tocou muito nele, mas no suplente com o Cornet, nós gostámos dele, mas para estes palcos fica curto, não achas? Mas não foi por aí. Não foi por aí. Eu também não acho que isso é uma questão. Tipo, não acho que é significativo o suficiente para ser tipo. Sim. Só que eu acho que os Spurs, mesmo outra equipa, quando vê o Cornet a chegar, aquilo é Mas é porque qualquer gajo que não seja o Embanyama, eles vão correr contra ele como se fosse tipo, como se fosse o treino debaixo do cesto, meu. Ok, sim. Não foi por aí. Ok. Mas Gonçalo, queres mais opinar mais alguma coisa? Mas sobre essa questão, eu acho que há um posto em LA que
que daria muitas garantias. Portanto, eu sou totalmente a favor. Foste em Pá, LA, só estou a ver o Jackson Hayes. Dominator! Não, não me diz nada. Isso não me diz nada. pá, que é assim. Gonçalo, vais lá com a player option do um homem. Não, mas é um gajo que acrescenta muito em termos de multiculturalidade, porque o gajo é dominicano. Já agora um grande abraço Vamos, pá. para- Ele faz reggaeton, ele gosta de reggaeton ou o que é que ele traz? Nunca lhe perguntei, nem quero Não é saber. dominicano, mano, é das Bahamas. É isso que eu estava a dizer. Vamos. Ah, Ele é colega do VJ de Epá, Combo, atenção. Isto do agora, Play. isto, agora calhar. isto agora é aquela altura em que eu sou um bocado burro e digo isso é ao lado, portanto, para mim é igual. Pronto, é lá das Bahamas, o gajo também deve saber lá umas cenas. Pá, e dá muitas garantias. Tem experiência de playoffs, fez uma série, duas séries magníficas nestes Lakers. Mas pá, é inevitável, pronto, lá está. Tu sabes perfeitamente como é que eu me sinto em relação ao De'Aaron Fox noutros espaços. Fiz questão de mencionar isso várias vezes e de empurrar essa narrativa pela bola abaixo. E posso eu dizer quero que o aqui, homem atenção, e posso dizer aqui, acho que o Gonçalo não se importa, que é, ele teve uma fase que ele estava eu estava a imaginar ele a dizer, o De'Aaron Fox tem uma lesão ali na perna, do pé, mas tem uma lesão na Em toque. cabeça. Foi em toque. Mas Foi eu muito estava toque. eu estava a esperar que o Gonçalo ia dizer uma entorse no cérebro. Sabes que eu vou a te dizer, música- eu vou dizer assim, pouco faltou para eu dizer que isso era um caso. a música Who Let the Dogs Out é dos de Bahaman. Eles são é uma banda das Bahamas. Então já se vê, Dominated nos Knicks. Who Let the Dogs Dominated Out nos Knicks. é Bahamas. Pois é, pá, o Mitchell Robinson, não sei se vai ser pago, não é? Por isso é preciso ali um posto. Opa, não sei, o James Dolan já disse que ok, eu escrevo o cheque que for preciso, mas não vamos entrar no second day, portanto, os Knicks comecem a fazer contas. O Shemet, Mitchell Robinson, o Alvarado se não ativar player option. Está complicado, está complicado. Isso depois fala-se mais lá para a frente. Exato, Mas pronto, exato. porque eu acho que ainda não se deu preço suficiente aos Knicks. Não, Opa, não se deu. eu acho que é uma série de playoffs completamente absurda. Uma série, não, uma campanha nos playoffs. A certo ponto, a forma que nós estavam a atacar, fizeram lembrar grandes equipas do passado. E eu falei em Spurs 2014 no nosso grupo. Houve alturas em que a forma que nós estavam a jogar e as formas que nós acabavam as jogadas, com lançamentos incríveis a bater na buzina, acho que fez lembrar as melhores equipas do San Antonio Spurs. Também tiveram um shot making que não é normal. Tiveram muitos lançamentos do OG e do Mikal e do Shemet que em outras situações não entravam e que entraram. Opa, acontece, as grandes equipas também se fazem um bocadinho de outliers. Acho que foram de longe a melhor equipa dos playoffs, são campeões com todo o mérito. Yeah. E pronto, opa, apesar de serem uma equipa da minha divisão e eu não gostar deles, por aquilo que é a fanbase de Nova York e por aquilo que é o barulho que eles fazem nos pavilhões, fico contente pelos Knicks e pelo Karl Anthony Towns e o Jalen Brunson acima de tudo. Principalmente o Cat, por tudo aquilo que já passou na vida dele e por todo o hate que levou. Algum dele com razão, outros nem tanto. Acho que merecem este título e pronto. Isto também foi uma coisa boa que aumenta seriamente as probabilidades de termos um nono campeão em 9 anos de diferença a partir da próxima época, que eu não me acredito que isto seja equipa para repetir. Sim. Eu acho que, assim, como uma pessoa que esteve durante anos a gritar Trade Cat quando eu estava nos Minnesota Timberwolves, honestamente é mais que justo dizer que tipo, eu nunca pensei ver um jogador ver o jogador que vi nestes playoffs. E foi bastante óbvio e não foi por chegar às finais. O Karl Anthony Towns revelou-se. Isto foi de longe a melhor versão dele que alguma vez vi jogar, nos dois lados. E é incrível que eu olho para isto e penso, este gajo foi uma peça essencial para ganhar um título de forma totalmente justificada. E sim, todo o meu hate dele sempre foi para eu achar este jogador completamente impossível de lidar. Mas todas as coisas que... Já muitas coisas com o Karl Anthony Towns já roçaram outros problemas, incluindo a homofobia e assim de coisas, e acho que, honestamente, também é indiscutível todas as dificuldades que já passou na vida. Portanto, não podia ter acontecido a um gajo a quem dá mais gosto, tipo, poder vê-la a apreciar este sucesso e a apreciar uma equipa que claramente também gosta dele e tem carinho por ele, e há claramente uma grande união dentro deste grupo.
Foi ótimo. E eu também achava que era preciso um Michael Bridges que fosse milagroso face ao que foi o ano passado, especialmente do lado defensivo, e a verdade é que ele teve, não diria que foi todos os jogos, nem em todas as séries, mas, nem em todas as séries, nem em todos os jogos, mas a verdade é que vimos um Michael Bridges com um esforço para conter bases adversários, que o ano passado parecia impossível, porque ele não conseguia sequer ver um bloqueio de bola sem morrer na jogada. A elevação destes dois jogadores, o OG não ter os shots todos, o facto de realmente, abrir-se a porta de um banco, de repente as contribuições tipo, de pessoas como o Shamet, e a verdade é por isso eu vejo com muita dificuldade a flexibilidade ofensiva que esta equipa mostrou ter para alterar assim tudo no meio dos playoffs. O facto de eles terem estes jogadores de banco a darem diferentes tipos de contribuições, realmente é impossível imaginar este título se o Thibodeau tivesse ficado na equipa. É isso que eu ia dizer. E uma pessoa que também é muito vindicada nestes playoffs é o Mike Brown, que especialmente na comunidade portuguesa da NBA não é a pessoa mais titular. Mas isso é porque o adepto português, no seu geral, é muito burro. Agora, Pronto. E isso vê-se com aquilo que são as caixas de comentários da malta, dos jogadores da Seleção Nacional que estão no Mundial. Mas não vamos falar sobre isso. Isso chama-se bots. Eu posso falar mais. O Mike Brown foi um assistente dos Warriors também que trouxe imenso valor à equipa quando lá esteve, na equipa que foi campeã em 2022. Portanto, fico muito feliz de vê-lo a atingir esse palco mais uma vez, desta vez como head coach, desta vez com todos os holofotes acima dele a dar-lhe as flores, que ele absolutamente merece. Um excelente treinador de basquetebol. E também excelente trabalho do Leon Rose, que foi o que construiu este... E adoro muito aquela piada que eu vi online, que era este gajo que foi injustiçado e perdeu o seu trabalho anterior por causa do Fox ser uma treta, acaba de ser vindicado por causa do Fox ser uma treta. Eu começo a achar que aquela troca do Fox, nós estávamos a dizer coisa, afinal acho que foi uma boa troca para os Kings. Eu começo a achar muito disso, mas pronto. Porque evitou de pagar aquela coisa. Força, Gonçalo, força. Eu já agora, eu antes de mais quero aqui uma palavra de apreço, porque não há melhor que a família e é preciso ter muito apreço por duas irmãs que fazem sempre questão de defender o seu irmão em qualquer altura. Eu não compactuo com estas coisas porque, pronto, eu nunca sei se o Paulo vai ser comprado pelo Ronaldo um dia destes, mas se for, quero que estejamos nas boas graças disto. Essa é a primeira. Um abraço para a Elma e para a Cátia, se nos estiverem a ouvir, devem estar a responder aos comentários lá do. Eu estou a sentir que o Sheik, que se um Sheik vier aqui comprar a pausa técnica, o chefe nem nos diz nada e foge com o dinheiro. Eu acho é que estamos a caminhar em águas um bocado turbas e corremos o risco de levar a flag do YouTube. Ainda não Continuando, olhando para estas finais, que é o ponto importante e o mais em coisa, porque pronto, é isso. Um abraço para elas. Que lá está, foi. É interessante que esta equipa dos Knicks foi do nada, que nada fazia antever que esta forma de atacar alterasse de forma tão drástica a meio de uma série, porque isto foi basicamente a meio ali da série contra a Atlântica. Eu nunca vi uma equipa mudar desta forma nos playoffs da maneira como joga completamente para uma coisa que não tinha jogado antes. Eu nunca vi isto. E já para não falar que, e até mesmo ao longo da temporada regular, nunca vimos qualquer tentativa dos Knicks de apostar neste ataque com um quer fazer um hub a nível de playmaking, todos estes cortes, toda esta movimentação. Eu vi isso naquele jogo contra a Miami que o Shamet meteu 30 e tal pontos lá no MSG, porque o Brunson estava ordenado, e é que o Cat tinha 30 pontos ao intervalo. Pronto, eu vi isso. Pronto, ok. Eu vou reformular. Os Knicks viram que o Pinto estava no MSG e deram ali sinais de que o ataque ia mudar a partir daquele momento. Um abraço ao Pinto. Mas não só isso, não só essa pela questão do ataque. Defensivamente a equipa nunca foi necessariamente. Pronto, teve sempre a sua identidade e eu acho que não mudou de forma muito agressiva, digamos assim. Nunca houve ali uma grande revolução no esquema defensivo da equipa. Obviamente o ataque acabou por ser aqui o foco. E não só isso, mas também viu-se muito mais, se calhar, nesta série contra os Spurs. Nós sabemos que os Spurs, e o Pinto também já te falou disso ao longo destas finais,
as trocas defensivas dos Spurs foram uma coisa incrível de se ver, e aquilo não falhava uma única troca, exceto quando o De'Aaron Fox era colocado em ação. Eu nunca consigo não criticar o homem. Mas não só nisso, mas a forma agressiva dos Spurs a defender essa troca defensiva, e os Knicks nunca tiveram o receio de atacar isso, nunca tiveram o receio de dizer ok, vocês defendem dessa maneira e nós vamos encarar-vos nos olhos, nos olhar-vos nos olhos, vamos continuar a fazer o que estamos a fazer e a dar os resultados que está a dar. É verdade que os Spurs, eu concordo com o Pinto, eu acho que os Spurs tiveram claramente aqui jogos em que tinham mais que a obrigação de que vencer. Eu até comentei na altura, eu acho que o jogo 2 foi a alma completamente sugada pelos a alma dos Spurs foi completamente sugada. É verdade que depois temos ali o jogo 3 para enganar o jogo 3 ou o jogo 4 para enganar um bocadinho nesse sentido, mas opa, a alma foi completamente sugada, porque foi a resiliência dos Knicks. E obviamente estamos a falar das equipas não tinham necessariamente experiência de finais, mas tínhamos aqui muitos jogadores do Knicks já passaram por alguns momentos de maior aperto. Obviamente o Mikal é o caso, porque foi o único que teve numas finais, mas claramente foi estes momentos, e eu acho que é interessante. Nós, por norma, vemos ao longo de uma fase, depois da fase regular ali, a partir do All-Star Break, começamos a ver equipas a prepararem-se para os playoffs, e é a partir daí que começamos a ver o switch o interruptor ali a mudar, e a equipa a entrar ali, as equipas a entrarem num outro nível, e começas a ver ali alguma diferença. E é curioso que os Knicks tiveram uma fase regular que não foi má, mas ao longo da fase regular dizíamos sempre há aqui lacunas em ponta A, B ou C, e nenhuma dessas lacunas foi tão abordada como até meio daquela série contra a Atlanta. E de facto foi magnífico ver toda aquela série, porque aquilo foi literalmente um rolo compressor, porque aquela equipa não. Lá está. Quando estava realmente focada, quando estava realmente concentrada, aquilo era automático, não havia volta a dar. E também já foi dado o devido destaque ao Shemet, que é um jogador que, se lhe disserem que ele tem de jogar 5 minutos ou 10 ou 15, ele vai dar o litro nesse período de tempo. O Alvarado é o Alvarado. Lá está. O Jordan Clarkson não, porque eu não gosto do gajo, mas é claramente uma equipa. Lá está, no momento certo teve sempre aquela resiliência, aquela gana, aquela fome. Curiosamente estávamos a falar aqui um bocadinho também no início do episódio sobre uma outra final, mas acho que foi isso que realmente que foi o foco, foi o principal desta série, que eu acho que os Knicks nunca deram nenhum jogo como perdido. Prova disso foi aqueles 29 pontos de desvantagem que depois acabou com a vitória em casa. Yeah. Os Knicks que... Atenção, um fato curioso, os Knicks eram a equipa que tinham ganho o título e tinha o maior diferencial de anos sem ter ganho o título, ou seja, ganhou o tal título em 73 e depois tiveram 53 anos de seca, e foi o maior diferencial que havia na NBA. Agora os Portland Trail Blazers têm isso com 49 anos, de 77 até 2026 agora. E Não é Bullets. Os Bullets foi no ano seguinte, em 78. Ok, só que essa mais cedo. Mas tanto de um lado como do outro, não vejo eles tão cedo a ganhar o título. Os Blazers disso. Aliás, os Blazers continuam sem treinador. Martim, diz, estás em... Mas a maior seca é essa, ou a maior seca é de uma equipa que nunca ganhou o título? Mas há mais que uma. Mas há mais que uma. Eu estou a falar de equipas que já tinham ganho o título. Sim. Mas há alguma seca maior de uma equipa que não tenha ganho o título? Utah. Deve haver. Eu sei que a seca de ganhar um título e depois ficar não sei quantos anos era dos Knicks. Agora é dos Blazers. Agora das equipas fundadas, não sei o quê. Os Magic, não, porque já tem... Os Magic são recentes. Eu estou a achar o Utah. O Utah quantos anos é que tem? Eu acho que é os Suns. É capaz. Não 58 sei. anos, acho eu. Os Jets foi em 74, foram fundados. E a Suns foi em 68 e 58 anos era títulos. Mesmo assim, isso é uma diferença bem pequena para... Era 53 Nova Iorque, portanto é uma diferença só de 5 anos. Por acaso até estou chocado que seja tão próximo.
Exatamente. Não, calma. Os Ox. Opa, os jogos. Pois, eles ganharam no tempo do Bill Tem St. Russell. Louis, mas isso já foi tipo há bué tempo, meu. Calma. Atlanta Eles não Hawks. ganharam depois. Não, Atlanta Hawks ganhou em 58. e não vai ganhar mais nenhum, por isso é St. maior. Louis. Mas deve ser, mas não era Hawks, se calhar, devia ser. Não, era Oh. St. Louis Hawks. Sim, mas Só se estiver trocado. Não, acho que deve estar bem, porque isto devia estar a considerar só. É porque em 68 também foi quando os Hawks mudaram para Atlanta Hawks. Então não devia estar a meter isso no mesmo saco. pois, senão ok. tinhas que ir para Minneapolis. Embora, pronto. Mas Minneapolis é o Lakers, o franchise é o Os mesmo. gajos fartaram-se ganhar merda. Mas sei o franchise que é o mesmo. Agora os Hawks são o mesmo franchise que ganham em St. Louis. Aliás, eu tenho quase certeza que os Banners estão lá em Atlanta. Pá, True. isso é capaz, é. Embora são. Eu estou a ver aqui, de antes era Tree City Blackhawks. Tree City, 1949. Sim, mas aí está, o título está associado à franchise atual. Tipo, o legado conta. Ah, ok. Pronto, então, erro meu. É os Atlanta Hawks, embora, pronto. Deve ter visto, se calhar eu li isso, mas se calhar devia ser da equipa sem rebranding, no sentido de mudança de cidade, Sim. essas coisas todas, se calhar foi isso. Muito bem. Mais uma coisa que vocês querem destacar aqui sobre as finais? Aqui... Não, dizer que apenas que eu não tinha dado o MVP ao Jalen Brunson, mas percebo por causa do quinto jogo. Tinhas dado a quem? Ao OG. Se a série acabasse no quarto jogo, eu estava inclinado para o OG, mas depois daquele quinto jogo... Pá. Opa, mas as eficácias do OG nas finais e aquilo que ele dá dos dois lados, esquece. Sim. Só que o quinto jogo que do Brunson não mete metade dos pontos da equipa. Sim. É difícil. E depois não eu percebo, mas eu dava hoje. Eu terei a opinião disto em algum ponto durante o verão. Na Summer League, não é? Summer League, vamos falando da Summer League. Martim, podes-me só fazer um favor, que é quando acabares de ver as finais, manda uma mensagem no grupo a dizer já vi. Epá, e eu e o Cyril, a gente vem para aqui contigo para tu falares um bocadinho das finais. Uma hora de análise exaustiva. Não vai ser. Vai ter o Giannis trocado e depois tens Giannis trocado. Stay tuned para a análise do Martim das finais. Exato. Não, primeiro é a análise das finais do Martim, depois Giannis trocado, isso é uma coisa Não, o secundária. Giannis é trocado e eu falo das finais de conferência, né? E eu falo das finais de conferência. Exato. Uma coisa cada vez. Depois, quando tiverem então a anunciar para onde é que o LeBron vai assinar no fim do verão, eu venho falar das finais. Exato. Ok, vai ser para os teus Warriors, aproveitado, não é? Man, honestamente, se pagarem mid-level, eu estou bem com isso. Estou-me bué a cagar. Tipo, eu aceito perfeitamente. Why not? Tipo, Vamos lá. não? Vamos reunir o Banana Boat. Vambora. Bora! Tipo, porque tudo que é gajo velho venha. A sério, portas abertas. Uai! Se tu estás tipo, um bocado mais próximo do fim do Prime, vem para Golden State. The Aaron Fox. Calma. Peço desculpa. Se tiveres pedigree para tal coisa, não vale este gajo. Kevin Durant também. Venha, então não venha. Não, o Kevin Durant, esse já disse. Não. Nem o Kevin Durant não volta para Golden State. Vai o Butler, Curry, Draymond e LeBron all offered into the sunset, meu. Imagina estes 5. A idade desses 5 combinados, tipo em campo. Continuam a ser todos. Não, o LeBron é mais velho que o Homelander. É capaz. Não é? O LeBron é mais velho. Eu não sei. O LeBron tem 40. Porque o LeBron é de dezembro e ele é de fevereiro. O LeBron é de dezembro. É verdade. Depois o LeBron é de 84, o Cristianinho é o filho, é de 85. Não digas o nome! O LeBron, por acaso, não tem irmãs que criticam os colegas de equipa quando ele perde jogos, não? Não, isso é o LeBron no Instagram com memes do Arnold, normalmente. Ele tem outro método. Ele só manda memes. Ele já anda muito calminho nisso. Ele antes era mais troll. Eu acho que ele deu, porque eu acho que ele já percebeu que está onde está, estás a ver? Eu acho que o gajo já percebeu. Eu acho que ele estava mais chateado quando sentia que podia ganhar alguma coisa sozinho. Agora já.
Já tenho saudades. Já tenho saudades desses tweets. Já tenho saudades desse LeBron. Mas por agora temos o Jalen Brown, não é? Que até tem lá qualquer coisa com o Kai Cenat lá da Twitch e não sei o quê. Pá, temos Mano, esse... ainda por cima, já agora, eu adoro o Jalen Brunson. Era o gajo que eu queria que os Warriors tivessem feito draft com a Epic 28 no ano dele, em vez de ir para o segundo round pós-Dallas, nunca vai ficar atrasado para sempre. E adoro ver tipo, a carreira do gajo e chegar ao ponto em que ele chegou e chegar a Finals MVP, ter uma performance incrível no jogo 5. Tudo isto é ótimo. Eu preciso que o Bill Simmons se acalme, no entanto. Eu preciso que o gajo pá, respira. O Billy Simões, pá. É verdade, o Billy Simões dizia que o Giannis ia ser trocado hoje ou ontem, não é? Até agora nada. Ainda falta para cá. Ainda são 6 da tarde em Nova York. Steve Nash. Tipo, eu vejo discussões por aí sobre Steve Nash, Chris Paul e James Harden que eu preciso que a malta se acalme. Billy Simões, pá. É o Billy Simões a ser Billy Simões, com os seus rankings e tops e essas coisas. Mas falando do Brunson, nunca esqueço, é verdade, o grande erro do Dallas, que nós sabemos, foi lá está, o Nick Harrison com o Luka Doncic, mas o Mark Cuban não ter pago 50 e tal milhões ao Brunson, dizer que era overpay 55 milhões ou 52 milhões por 4 anos. E é por causa de coisas como isso que eu não ligo nada às merdas que o Cuban andava a criticar quando estava lá ainda, tipo, o Nick Harrison depois da troca. Tipo, tu és tão responsável por decisões estúpidas como estes gajos, tipo, e tu é que escolheste vender a estes gajos, tipo, que aceitaram isto. Tu és tão responsável como toda a gente envolvida, tipo, eu não percebo porque é que dá o direito de depois ir para a rede social fazer assim com as mãos e dizer eu nunca tinha trocado o Luka. Mano, cala-te. E não esquecer que já não é o primeiro nem o segundo base, assim, de grande calibre, que o Mark Cuban rejeitou pagar. Steve Nash, Jason Kidd, não é? Nunca esquecer. Jalen Brunson. Sim, o Jalen Brunson. E também foi ele que contratou o Jason Kidd, já agora. Sim, mas ele depois não quis pagar. E o Jason Kidd, saiu daqui. Não, contratou o treinador Jason Kidd. Ok. Yeah. Esquece. Sim. Que também não diria que foi a... Pronto. Foram as finais. Deu, vamos ver. É verdade, ainda não há treinador em Dallas, falando disso, não é? Nem em Dallas, nem Portland, não é? Yeah. Parabéns ao Tiago Splitter. Parabéns aos Bulls. Uma boa decisão. Os Bulls vão ficar de ser eternos décimos para eternos nonos. Sim, mas finalmente agora isso compensa. Que a NBA tem regras de merda. Pois é, exato. Não vamos falar sobre isso. Eles finalmente ser os Bulls faz sentido. Muitos parabéns. Mas eu gosto de Tiago Splitter, eu merecia. Pá. Não, mas eu acho bem que ele tenha encontrado um franchise que lhe paga um salário normal de treinador. Exato. Acho que é positivo. Mas eu gostei de um report que foi o dono dos Blazers só quando ganhou o Stanley Cup agora é que vai se preocupar com o novo treinador. Atenção, tinha que ganhar lá na equipinha de hockey de gelo para... O dono dos Blazers parece a pior decisão que alguma vez foi provada no Conselho de Governadores da NBA. Mas tudo bem. Entre isso e o dono do Dallas, não é? E também vi alguns que... Mas ainda não vi necessariamente a equipa, mas sei que, tipo, nos últimos dias tem-se falado muito no nome do Chris Gent, que é o adjunto principal do Mike Brown. Portland, era? Acho que era Portland, depois eu também... eu acho que o gajo está a ver quem é que aceita menos, estás a ver? Pois, exato. Yeah. Houve um rumor que era o Van Gundy, mas eu até fiquei admirado. Eu vi que era o Mike Norrie, o gajo estava mais cenas. Está bem, eu aceito por 50 capas, está bem? Não, mas tem que ter casa e carro pago. Sim, calma. Olha, vocês sabem como é que eu acho que é a negociação do gajo de Portland com os treinadores? O gajo faz tipo um leilão invertido, que é começa a bidding num valor X e vai baixando lentamente. E vai ver até quando é que os gajos estão dispostos. É o treinador. Quem aceitar o menos possível é esse que é o treinador. Pronto. Mas ficam já a saber que comigo lá vai haver um line-up de Drew Holiday, Matisse Thybulle, Camara, Robert Williams e Donovan Clingan. Já está. Mas cá pontos é que está fodido. Não interessa. Eles não para toda a gente. Mas para toda a gente, essa é a questão. Pinto, isto vai ser pior que os meus Magic. Teve para aí quase metade do jogo sem pontuar. Vai ver. Ficam já a saber que vai haver 10 minutos por jogo no total, no qual ninguém marca. Ninguém marca. Exato. É como a nossa seleção, não é, Martim? É como a nossa seleção. Muito bem. É isso mesmo, Cirilo. Chega-lhe. Que tem um excelente
avançado que não é bem tratado pelos seus jogadores do meio campo que ganham Champions com o PSG e depois não sabem o que fazer quando tem o gajo à frente. Acho inaceitável. E acho uma vergonha. Temos um treinador de alto calibre e o melhor avançado da história do futebol a jogar lá dentro e ninguém faz nada. E também, como diriam as irmãs, #gratidão, #humildade sem H. Aí é que está. Eu pessoalmente estou Tim Aveiro, percebes? Não a cidade, a família. Mas a cidade também, porque eu gosto muito da cidade. A cidade é muito bonita. Sim, mas também também gosto. a A família. cidade é porreira. Sim, mas As duas coisas. Pinto, o que é que tens a comentar disto tudo? Tenho a dizer que 16 horas antes da desgraça da seleção nacional, felizmente tivemos alguém que de facto é grande a mostrar o que é que se devia fazer com a idade que o Sr. Homelander tem neste momento. E é só isto que tenho a dizer. Vamos embora. são 2 anos a menos. Melhor jogador de sempre. Vamos embora. Vamos embora para o Pinto Diz. Sigam as nossas redes sociais, Twitter ou X, como quero chamar também. Estamos no Instagram e no Threads. Subscrevem aqui no canal do YouTube. Deixem o like aqui no vídeo, que ajuda o algoritmo. Também deixam lá as 5 estrelas nas nossas plataformas podcast, Spotify e Apple Podcast, que também ajuda nessas questões. E subscrevam também por lá. Próximo episódio, vamos ver se já nem é trocado ou não sei. Pelo Billy Simões já deve estar a caminho de ser trocado, mas por agora nada. Até vou atualizar o Twitter. Queres que eu vá também? Não, ainda não. Poder ser agora, aparecer a última da hora. Que já aconteceu, tipo uma coisa assim, nós acabar de gravar e depois aparece uma coisa, uma notícia qualquer. Não da dimensão de uma troca de género, mas pronto. Acho que ao fim vai ser sempre adiado, vai ser empurrado pela barriga. Mas pronto. Vá, malta. Grande abraço a todos e voltamos para a semana. Fiquem bem. Tchau, tchau.